Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês um quartinho de bebê super especial, que é de uma bebê de um casal que é super meu amigo, então foi uma delícia poder participar desse projeto. Pensando no público geral, ele é um quarto que mostra muito o desafio verdadeiro de quartinho de bebê, que é um quartinho muito pequeno, né, que é o que realmente acontece por aí, então é bem vida real assim, onde a gente teve um grande desafio de encaixar todos os itens, né, que se fazem necessário para a gente ter esse aconchego de um quarto de bebê, essa funcionalidade. Então encaixar bercinho, cômoda, poltrona, cama auxiliar, armário, tudo isso num espaço pequeno costuma ser um grande desafio e a gente vai mostrar para vocês como que a gente resolveu isso. Como o grande desafio desse quarto é o layout, a gente começa sempre pensando na posição do berço. Tanto pela funcionalidade, então eu gosto sempre de, quando possível, nem sempre é, tá, gente? Que a gente tem acesso pelos dois lados. Você tá com o bebê aqui, você consegue colocar assim. Você tá com o bebê aqui, né? Então, assim, quanto mais acesso ao berço, melhor. E também o berço, ele é o grande astro do quarto, né? Ele é onde o bebê vai estar, é para onde a gente chama atenção, como se fosse uma cama de casal no quarto do casal, a cama de solteiro no quarto da criança. Então, como que a gente faz para esse berço ter o destaque dele? Logo depois do berço, a gente já entrou com a cômoda, então ficou super funcional, né? Você tá com o bebê, coloca na cômoda, né? Tudo muito pertinho, isso é ótimo, é que a gente conseguiu fazer dessa maneira. Então nessa parede a gente ficou com berço e cômoda e nessa aqui cama auxiliar e armário. Quando a gente apresentou esse layout para os clientes, a gente tinha os 5 elementos, né? Que sempre a gente gosta de ter num quarto de bebê. Poltrona, cômoda, berço, cama auxiliar e armário. Mas a gente não conseguiu encaixar tudo e a gente foi dando algumas opções para eles. Quem sabe sem cama auxiliar, quem sabe sem o armário, né, só com a cômoda, quem sabe sem a poltrona. Eles acabaram optando por uma opção sem a poltrona e assim a gente desenrolou o projeto. Porém, lá pelas tantas, a mamãe do bebê, acho que eu sempre gosto que assim, a grávida precisa acreditar nessa intuição dela, no que ela tá sentindo. Ela falou, não, eu acho que eu quero a poltrona sim. E eu, como mãe, né, ali com a minha experiência, eu acho que ela estava certíssima, porque eu acho que a poltrona para mim também foi muito importante. Então ela encaixou uma poltrona aqui. Tecnicamente falando, a gente não conseguiria, você não consegue abrir todas as gavetas, você não tem uma circulação correta, digamos assim. Mas vendo no espaço deu super certo, então isso também é importante testar. Pega uma poltrona, uma cadeira da sua casa, tenta montar o layout ali de alguma maneira, coloca um móvel onde isso vai estar, para você conseguir sentir se é possível, né? Porque, claro, na prática é uma coisa e na teoria é outra. Então aqui a gente usou uma cômoda bem grande, que acomoda super bem os itens da criança. Inclusive, um ponto importante para quem está fazendo o quarto de bebê é você saber que a parte do bebê em si, do recém-nascido, do 0 a 6 meses, essas coisas você até consegue acomodar tudo num espaço muito menor. Só que o bebê, ele nunca tem só essas coisas. O bebê, ele tem a roupinha até 1 ano, o bebê, ele tem as fraldas, o bebê, ele tem os brinquedos, ele tem as coisas das outras fases. E é isso que vai criando esse volume, por isso que às vezes a gente precisa de um armazenamento um pouco maior. Então o que a gente combinou com essa cliente, né? A gente faria uma cômoda um pouco maior, que é tamanho de mercado, né? Só que a gente tem algumas opções para que ela consiga acomodar tudo que ela estivesse usando nessa fase inicial. E aqui na cômoda é onde você vai ter o trocador, os quadrinhos, a bandejinha, o abajurzinho, o porta-retrato, né? Então você vai entendendo como que isso vai funcionar para você no dia a dia, mas é onde os detalhes entram. Então você vai ter uma bandejinha funcional, vamos escolher uma bonitinha. Você vai ter um potinho, vamos escolher um bonitinho, porque tudo isso comunica, né? Tudo isso está interferindo no visual desse quarto, então é muito importante estar atento a esses detalhes. Quando a gente fala de cômoda, madeira, armário, né, é sempre também importante estar atento aos detalhezinhos de puxador, que cor que você vai usar. Então aqui a gente trouxe uma pecinha dourada, um pouquinho mais envelhecida, né, onde tem todo esse charminho e também uma boa pega, né, isso é muito importante para o quarto de criança, porque você precisa ter praticidade nisso, né, às vezes você está com a criança no colo, precisa vir aqui, puxar, abrir a gaveta, fechar, então tudo isso faz parte dessa escolha. A poltrona, ela pode não ser o item que mais chama atenção no quarto, pode não ser o item de destaque principal visual, mas na minha opinião é um item muito utilizado, dependendo do caso, muito mais que o berço. No meu caso foi assim, a Maria dormia muito na poltrona, né, no colinho,
Então ela tem que ser um item super confortável, né? É uma grande questão esse negócio de, Lu, pode ser uma poltrona que depois eu use na sala, que depois eu use no quarto. Eu acho que quem usa de fato a poltrona vai concordar comigo que ela vai se pagar. Você pode usar isso 1 ano, 2 anos, você pode já dar jeito na poltrona, porque mesmo que você não consiga encaixá-la em outro espaço da casa, ela é uma coisa que vai valer a pena. É uma poltrona com um encosto mais alto, super confortável, de tudo que a gente vê no mercado, essa aqui é super indicada. Realmente é uma delícia e é um momento muito gostoso, né? Você vai estar ali com seu bebê amamentando ou até só fazendo ninar. Então, eu sou super fã de apostar assim na poltrona e investir nesse item. E com relação ao armário, a gente já não fez um armário tão grande. Claro que a gente tinha a limitação do quarto, né, no quesito largura. E quando você tem um armário menorzinho, menos largo, se você faz ele muito comprido, né, por exemplo, até o teto para aproveitar todo o espaço, ele acaba ficando não tão bonito, né? Ainda mais em quarto de criança, não tem aquele charme. Então a gente fez ele um pouco mais baixo, na proporção que a gente achou máxima, ideal para ele, e colocou umas cestinhas lá em cima com essa coisa dos brinquedinhos, que eu acho que já traz um charme, né? Já traz uma bossa. E aqui a gente ficou com a cama auxiliar, bem em frente ao berço também, onde a gente aproveitou e embaixo, ao invés de a gente fazer uma bicama, a gente fez 2 gavetões. Então nesses 2 gavetões ela pode guardar as fraldas, pode guardar esses itens mais volumosos. Quando a gente fala do berço, do principal item do quarto, sempre vem aquela coisa assim, o berço em madeira, então, né? O berço precisa do destaque. Aqui a gente precisava equilibrar. E eu vou mostrar isso na planta para vocês também. O que acontece? Quando a gente faz um X nesse layout, se a gente coloca tudo em madeira aqui, ele ia pesar para cá. Se a gente coloca tudo em madeira aqui, ele ia pesar para cá. Então a solução foi a gente fazer esse X e equilibrar os 2 lados, né? Então aqui a gente tem laca e madeira, madeira e laca. Conseguem perceber como essa variação faz a diferença no equilíbrio total do quarto? Ainda assim, o berço ganha o seu destaque, né? Ele tem o mobile, ele tem a roupinha de cama, ele tem a almofadinha bordada com o nome do bebê, então a gente tem várias estratégias para fazer isso acontecer. O papel de parede é um dos itens principais do quarto, ele vai ditar o tom, ele vai dizer para onde a gente vai, qual é o estilo desse quarto, né? E aqui a gente escolheu um papel bem delicadinho, ele é todo de florzinha, ele tem uma pegada um pouco mais amarelinha, então ele conversa também com a laca do berço, tudo isso vai amarrando, né? São os detalhes que vão se juntando. E essa mistura de texturas, que é uma coisa também que eu gosto sempre de trazer, da importância de misturar materiais. Ah, Lu, se fosse tudo laca, se fosse tudo madeira, não fica tão gostoso, não fica tão charmoso. E além disso, a gente ainda teve assim o a mais dessa palha, né, na lateral dessa cama, que ficou a coisa mais linda. E eu sou muito apaixonada por essas misturinhas. Eu acho que se você não consegue colocar no móvel, tem que estar num abajur, tem que ter um banquinho, uma cadeirinha, uma palhinha, ela tem que entrar de algum jeito, né? Por isso que a gente fala tanto dos cestos, que é um item super fácil de você trazer esse elemento. E agora a parte mais gostosa do quarto do bebê, né, gente? Que são os detalhes. Caprichem nos detalhes. Caprichem na almofadinha, no ursinho, na bandeirinha, no quadrinho. É isso que traz o charme, é isso que deixa o quartinho do bebê gostoso. A gente gosta muito dessa misturinha e essa cliente principalmente, ela tinha uma pegada bem romântica, mas com uns toquezinhos moderninhos. Isso é muito da personalidade dela, assim. Então a gente trouxe isso pro quartinho também. Aqui a gente tem essa misturinha de tecidos, né? Então é o vivo da almofada, é o babadinho que traz esse romântico. Aqui a gente já entra com o amarelinho e o azul, que já dá uma quebrada nessa coisa tão feminina, né? Aqui a gente tem esse floral já que traz essa coisa um pouquinho mais vintage. Então essa misturinha vai trazendo essa bossa e eu particularmente adoro. As prateleiras de quadrinhos e livrinhos, né? Olha como a gente conseguiu explorar de todas as maneiras, né? Tem o objeto, tem o quadrinho, tem os livrinhos, que muitas vezes a gente se prende. Ah, prateleira de livro, daí bota um monte de livrinho ou só livrinhos. Não, você pode fazer esse joguinho, né? Principalmente agora que a criança ainda não vai estar super usando, né? É realmente decorativo. Depois vão ficar os livrinhos preferidos e a criança vai escolher, e isso vai mudando com o tempo. Um item que eu acho super bacana, às vezes as pessoas menosprezam, é o tal do organizador do berço, né? Esse tecidinho, essa cestinha em tecido que você deixa do lado do berço e ali você coloca uma fraldinha que você vai trocar, o livrinho que você vai ler, o controle do ar-condicionado, a mamadeira que vai dar de madrugada. Então assim, ele é muito útil e ele é útil por bastante tempo. Então é um item que eu indico bastante. E um outro ponto que eu acho bacana de quarto infantil, de quarto de bebê, é que o próprio item do bebê, ele acaba sendo decorativo. Então é um sapatinho pequenininho que você coloca na decoração, é o ursinho que ele vai brincar que você também insere, é o brinquedinho, né? Tudo isso já traz essa atmosfera super gostosa e super fofa pro quartinho.
E para fechar, né, eu acho que o último item que eu nunca deixo de fora, porque eu acho que ele realmente faz a diferença, é o tapete. Ele traz um aconchego, né? O tapete ele abraça o layout, o tapete ele dá aquele arremate. Então acho que além disso ele deixa tudo muito mais aconchegante, confortável, né? Para você estar pisando descalço, para o bebê depois vai começar a engatinhar. Então o tapete ele é super útil, além de deixar muito mais bonito. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse quarto com muito amor e carinho. Eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu assim e vem aprendendo com o quartinho de bebê é o quanto a opinião da mãe, do pai, né, a intuição, o que realmente eles gostam, o que realmente eles acham que vai funcionar, faz toda a diferença nesse processo. Então é importante também que participem e que curtam, porque é uma fase única que vai passar, mesmo que tenham outros bebês, cada bebê é um bebê, então a gente precisa aproveitar cada momento. E para você que ficou interessado em cada detalhe desse quarto, quer saber qual é o fornecedor, de onde é esse item, onde que encontra cada tecidinho que a gente usou aqui, a gente preparou um material completíssimo. Para adquirir o e-book, basta você clicar nesse link abaixo e você terá acesso a todas essas informações. Se você quiser ver mais conteúdos como esse, curte o nosso canal, nos segue, nos acompanha. A gente está sempre lá no Instagram também, dividindo muita coisa com vocês. Um beijo e até a próxima!